Prezados ouvintes do nosso já tradicional podcast RJ em Debate, bom dia. Meu nome é Jorge Prado e hoje o nosso podcast RJ em Debate é o de número 86. Mais uma vez estamos presentes para conversar com o deputado Luiz Paulo. E essa conversa será basicamente sobre o novo quadro que se instalou nas Assembleias Legislativas e no Congresso Nacional com seus deputados federais e com seus senadores. Estamos em plena campanha para o segundo turno, e que finalizará nosso democrático e inquestionável processo eleitoral, consolidando com isso a nossa democracia. Gostaria de lembrar a você, ouvinte, de sua importante participação através do já conhecido WhatsApp 995145678. Bom dia, deputado Luiz Paulo. Bom dia, Jorge. Primeira semana que vamos viver logo depois de termos os resultados das eleições de primeiro turno, quer seja para a presidência da República, quer seja para o Congresso Nacional, quer seja para a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro e as demais assembleias do Brasil. Então, temos muito que conversar. Então, deputado Luiz Paulo, eu começo logo perguntando: qual a sua avaliação diante desse novo cenário nacional que alterou a composição do Congresso Nacional e das Assembleias Legislativas Estaduais? Deputado, as federações contribuíram para esse novo cenário? Bom, vamos começar de trás para frente, sobre as federações. As federações que estão intimamente associadas às cláusulas de barreira funcionaram no sentido que vai diminuir o número de partidos com representação no Congresso Nacional e nas Assembleias Legislativas. Estima-se que no Congresso Nacional tenham ficado 20 partidos políticos, dos 30 e tantos hoje existentes. E, ao longo do processo, possivelmente também ocorrerão novas fusões partidárias, que é diferente de federação, também diminuindo o número de partidos. Isso é um lado positivo, porque não é possível termos eleições com uma miríade de tantos partidos, muito superior a qualquer possibilidade de posicionamento ideológico. Então, nesse sentido, as eleições avançaram. Agora, o resultado em si, dos que foram eleitos, quer seja para governador, quer seja para o Senado, quer seja para o Congresso Nacional, há muito que se discutir, porque foi uma eleição extremamente polarizada, onde não houve espaço para as lideranças que não estivessem em ambos os polos tivessem um crescimento real e concreto, quer seja as lideranças que foram candidatas à presidência da República, quer seja as lideranças que foram candidatas ao governo do Estado, ao Senado e ao Congresso Nacional. Basta a gente verificar os resultados. E essa polarização, evidentemente, trouxe para o Congresso Nacional candidatos que, muitas vezes, têm total desconhecimento do que seja o Congresso Nacional e, muitas vezes, vão para o Congresso Nacional para defender pautas exclusivamente ligadas ao seu polo que o elegeu, isto é, sempre falando para os seus próprios eleitores e não para a sociedade como um todo. Tanto isso é verdade que, se olharmos os partidos que mais elegeram deputados no Brasil todo e na Assembleia Legislativa, não é exceção, foram exatamente desses dois polos que foram ao segundo turno. Nesse sentido,
as eleições, me parece, não foram positivas, porque muita gente de bom senso, de equilíbrio, com conhecimento, com experiência, que transitavam nessa faixa intermediária fora da polarização, perderam seus mandatos. E outros extremamente radicais, representando esses segmentos quase que instituídos em seitas, foram eleitos. Então, esse foi o resultado, no meu entendimento, negativo dessas eleições. E a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, a gente vai aqui detalhar, praticamente renovou 50% dos seus deputados. Então, deputado Luiz Paulo, a nossa Assembleia Legislativa, a população reconhecendo o seu trabalho, conduziu ao 6º mandato. E, como o senhor disse, alguns deputados estaduais não conseguiram retomar seus mandatos. Eu me lembro que, em 2018, a renovação foi de 60%, e agora o senhor acabou de dizer em torno de 50%. Como o senhor está vendo esse novo período legislativo que começará em fevereiro de 2023? Olha, eu estou muito apreensivo, né, com as eleições de segundo turno a nível nacional, porque eu acho sadio para a democracia você ter o contraditório, o debate, oposição atuante, até para fiscalizar e melhorar as performances daqueles que vão para o governo. Mas vejamos o resultado das eleições. Aqui no Rio de Janeiro, foi eleito um senador da República. Então, agora, os 3 representantes que estão no Senado, os 3 senadores, estão na base do presidente da República. Então, não temos nenhum senador do Rio de Janeiro fazendo o contraponto. Se olharmos para a Câmara Federal, o PL elegeu a maior bancada do nosso Estado. E se olharmos para a Assembleia Legislativa, o PL elegeu 17 deputados. Em seguida, veio a União Brasil, com 8 deputados. Então, se a gente fizer todo esse somatório, visto que o governador foi eleito em primeiro turno, a base do governo tem, no mínimo, 48 parlamentares, com possibilidade de chegar até 52 no transcorrer dos trabalhos. Então, você tem aí uma maioria muito forte do partido do governo, né, mantendo-se a premissa de quem mais elege em nosso Estado é sempre o partido do governo, e não os partidos que estejam em oposição. Então, eu aguardo o resultado da eleição presidencial de segundo turno, né, com muita ansiedade, né, para ver se institui um melhor equilíbrio entre as diversas forças políticas partidárias desse país. Deputado, nós estamos há 2 semanas do segundo turno dessas eleições. Praticamente estamos vivenciando uma nova eleição. E, como o senhor acabou de falar, teremos a definição do presidente de nosso país. E, nesse momento, deputado, nós estamos vendo acirradas posições dos candidatos e, com isso, também acirrando os ânimos de seus eleitores. Como o senhor analisa essa questão tão importante para todos nós brasileiros? Ô, Jorge, primeiro, eu tinha o dever de ofício de reconhecer e agradecer profundamente aos 38 mil eleitores que me agraciaram com o seu voto de confiança. Porque numa eleição tão extremada,
visto que eu não estou nos extremos, né? Alcançar uma reeleição com 38 mil votos foi um tema e um êxito bastante grande, né? E, evidentemente, a gente deve ao reconhecimento dos eleitores, que verificou que, ao longo dos meus mandatos, eu me dedico às questões democráticas, republicanas, à luta contra preconceito, à luta pela justiça social, né? A tentativa de se ter um estado de bem-estar social, né? Onde o funcionalismo público possa ser respeitado, que haja concurso e que haja uma justa remuneração e que as políticas públicas de educação, de saúde, de assistência social, de segurança pública passem a ser, de fato, as prioridades. Então, primeiro, assinalar esse ponto. Segundo, assinalar que, no primeiro turno, você escolhe um presidente da República que diga respeito, né, àquilo que você vislumbra como as melhores propostas para o nosso país. E, no primeiro turno das eleições, eu não tive nenhum dos dois polos. Mas, no segundo turno das eleições, ficam dois candidatos. E você só tem três opções: votar em um, votar em outro ou votar nulo. São essas três opções. Eu não considero que o voto nulo, nesse momento que vive o país, seja um voto correto. Eu acho que nós temos que fazer escolhas. E a minha escolha, né, está de acordo com a pauta que eu sempre defendi. Eu fiz questão de agradecer os 38 mil votos, agradecer muito, porque seguramente nesses 38 mil eleitores, tem eleitores que votaram no Bolsonaro, tem eleitores que votaram no Lula, e tem eleitores que votaram na Tebet ou que votaram no Ciro Gomes. Tem eleitores de todos os matizes que definiram como prioridade escolher o candidato que melhor, a deputado estadual, que melhor os representasse. E no segundo turno é bola ou búlica. Ou se vota Bolsonaro, ou se vota Lula. E a minha premissa, que está, inclusive, escrita e registrada em cartório, que são as minhas intenções de exercício de mandato, em primeiro lugar, vem a luta pelo Estado democrático de direito, pela República, pela Federação, vem a luta pelo Estado de bem-estar social, evidenciando-se aí a luta contra o preconceito, a luta a favor da justiça social, do aumento de renda e de emprego e postos de trabalho para você fazer um enfrentamento à miséria e à fome. E, dentro dessa lógica, evidentemente, que o meu voto se distancia do atual presidente da República, visto que ele está com outra proposta, com outros caminhos que não se coaduna com o meu. Por isso, eu também já fiz claramente, né, a minha opção de voto. Nesse caso específico, o meu voto se dirigirá para o 13. Deputado, outro ponto que certamente os ouvintes gostariam de ouvir é sobre a sua análise que o senhor está dando desse momento tão crucial do país, né? Bola ou búlica. É a questão do envolvimento da religião e política, sobre fé com política. Esse cenário, num Estado laico, como definido pela própria Constituição de 88, não deveria ser repudiado por todos?
O senhor concorda, deputado Luiz Paulo, que esse cenário não contribui em nada, pelo contrário, só aumenta e agrava o clima de ódio e enfrentamento da sociedade? Pois, Jorge, eu não tenho a menor dúvida sobre essa questão. Quando eu coloco no meu ideário, quando eu coloco nas minhas premissas, na minha carta de intenções registradas em cartório, né, a questão da luta contra o preconceito, eu estou falando de preconceito social, preconceito racial, o preconceito contra a mulher, todos os tipos de preconceito e também o preconceito religioso. A definição da Constituição, como você bem disse, é que nós somos um Estado laico. Uma eleição de segundo turno, mais do que nunca, é para se discutir propostas de como a gente vai retomar o desenvolvimento econômico e social do nosso país, qual vai ser a direção central das nossas políticas públicas, como é que a gente vai resgatar o emprego e a renda, e não discutir, né, exatamente qual a religião que é superior à outra, qual é a religião que está mais próxima de Deus. Nós não estamos numa eleição para discutir teologia. Então, isso é se desviar da questão central para se levar para uma radicalização. Tipo, aqueles que creem em Deus, votem em mim, e os que não creem, votam no meu adversário. Isto é a própria manipulação, né, do nome de Deus. Então, eu repudio essa inserção, essa discussão estéril, né, de religião com a política eleitoral. As igrejas têm que levar para os seus fiéis a fé, a crença em Jesus, a crença em Deus. E, mais do que isso, tem que pedir para os fiéis, seja de que religião for, se for católica, evangélica, umbandista, candomblecista, budista, que o eleitor faça uma reflexão, vote naquele que ele acha melhor, com a máxima consciência possível, que não fomente o ódio. Política não é ódio, é embate de ideias, que não veja o seu adversário político como inimigo. Então, é essa defesa que a gente faz. Então, eu vejo assim, com uma certa agonia, né? Parece que a gente está querendo voltar à Idade Média, a Idade Média onde houve caça às bruxas, né? Que depois propiciou a vinda do Renascimento, felizmente, né? Mas isso é um processo involutivo, né? Por isso a apreensão, né, que nós temos em relação ao segundo turno, né? Porque tudo aquilo que a gente não queria ver voltar em cena está voltando, né? E se a gente observar esse tipo de movimento, tem acontecido em outros países. Há um ano atrás, aconteceu lá nos Estados Unidos, né, com o segundo turno das eleições entre o Biden e o Trump, né? Os trumpistas lá radicalizaram fundamentalmente seus discursos. Agora, recentemente, isso aconteceu na Itália, onde esse segmento muito radical à direita venceu as eleições. A característica do nosso país, né, é muito mais ligada ao processo democrático, à liberdade. Eu queria dizer, Jorge, que eu comecei a me politizar muito cedo, quando entrei na faculdade de engenharia. E me politizei exatamente porque eu não queria mais a ditadura. Eu queria liberdade de ir e vir, liberdade de pensar, liberdade de falar, etc. E não quero voltar atrás.
Nenhum de nós é dono da verdade. Não existe nenhum ser humano que seja dono da verdade absoluta. Então, a gente tem que lutar por essa democracia, por essa república, e para políticas públicas que realmente tirem a nossa população da miséria e da fome que está vivendo hoje. Muito bem, deputado. Estamos chegando ao final de nosso podcast RJ em Debate. E certamente essas reflexões nos instigam cada vez mais para um melhor voto no segundo turno. Gostaria de agradecer a participação de você, ouvinte, e reforçar o nosso WhatsApp, onde, através de mensagens, você poderá ter uma participação maior. 9951 45678. 99514 5678. E, para finalizar, como você sabe e espera sempre, eu peço ao deputado que encerre nos apresentando a sua bola fora dessa semana e também a sua bola dentro. A bola fora de hoje vai para mais uma ação nefasta do governo federal, visto que as enormes filas se formaram aqui no Rio de Janeiro, com mais de 18 horas de espera para atualização das pessoas no cadastro único. E, evidentemente, para aqueles que estão necessitados e têm direito, é mais um martírio. Os postos do CAD único, como é chamado, não conseguiram, mesmo diante de quadro de pessoas que estavam desesperadas e passaram a madrugada aguardando a sua vez, porque necessitam fundamentalmente do Auxílio Brasil, o governo não conseguiu dar uma solução mais rápida. E a resposta que o governo dava é que a capacidade de atendimento era no máximo de 90 a 100 pessoas por dia. Uma capacidade muito pequena. Ora, será que, diante de tanto sofrimento da população, não poderia se convocar mais equipes, remanejar equipamentos, computadores, ou seja, fazer-se um grande mutirão para que pudesse se cadastrar muito mais pessoas por dia, de forma mais rápida, visto o sofrimento e a angústia das pessoas que precisam desses recursos para mitigar a sua miséria e fome. Então, bola fora por essa ação que foi muito ruim para aqueles que mais necessitam. A bola dentro de hoje vai para mais uma campanha intitulada Outubro Rosa, que alerta as mulheres sobre a importância da prevenção e tratamento precoce do câncer de mama. A Organização Mundial da Saúde, a famosa OMS, o Ministério da Saúde e o INCA recomendam que as mulheres de 50 a 69 anos façam mamografia a cada 2 anos, caso não tenham sintomas ou histórico familiar do câncer de mama. Já a Sociedade de Mastologia indica a realização a partir de 40 anos, se a paciente tiver caso de doenças de família. O câncer de mama provocou 50 mortes por dia no Brasil em 2021. São 66 mil casos por ano e 18 mil mortes. É preciso muita atenção ao chamado dessa importante campanha. E daí, por derradeiro, detectou o câncer de mama. Vai ter que ter um processo cirúrgico, vai ter que fazer quimioterapia, vai ter que fazer radioterapia. Se o Sistema Único de Saúde não receber dos governos a devida prioridade, como não vem recebendo, quer dizer, você tem a detecção precoce do câncer, mas não tem o tratamento devido. Daí a luta, né, para a gente ter esse Estado
de bem-estar social, onde a saúde seja realmente uma das grandes prioridades.